Olá, meu nome é Viviane Maciel, eu sou psicóloga especialista em avaliação psicológica aqui em BH. Nesse vídeo vamos conversar sobre o medo. Então é muito comum candidatos que vão para a fase do psicológico irem com medo. Vamos lembrar que o medo é uma defesa, um sistema de defesa que o meu psiquismo elege. Assim como a ansiedade, o medo pode ser usado de forma positiva. Aliás, a ansiedade e medo, eles andam ali de braços dados. Então, muitas pessoas começam com o medo, não controlam essa manifestação e ela dispara a ansiedade de uma forma disfuncional. Ou seja, onde a ansiedade já entraria ali como uma crise ou um problema mais sério. Tudo começa no medo. Vamos pensar que não existe ausência de medo. Ah, Viviane, eu não tenho medo de nada. Tá, pode ser que hoje você não tenha, mas em algum momento da sua vida você teve ou terá. Quando a gente tem filho, é muito comum a gente ter medo de morrer. Quando o neném é recém-nascido, tem dias, a gente vai lá, põe o dedo no narizinho dele para ver se ele está dormindo, se ele está respirando, porque a gente tem medo que o neném morra do nada. Então, percebo que a gente tem alguns medos que são temporários. Não dizem de mim, não vão dizer, a Viviane é medrosa, ela tinha medo, o menino dela morrer quando ele nasceu, não. É aquele medo normal de cuidado, de zelo, de amor. Estou dando esse exemplo de filho que veio à minha mente aqui para vocês entenderem que o medo é importante. Muitas vezes a gente tem um cuidado tão grande com o bebê por causa do medo da morte. Essa morte súbita que a gente sabe que acontece. Quando a gente cresce, esse tipo de medo não existe mais, não tão forte, mas outros virão. Então vamos pensar no medo da avaliação psicológica. Viviane, eu tenho medo dos testes, porque às vezes eu não vou saber responder, eu não vou saber colocar alguma coisa lá, ou então vai dizer de uma coisa errada. Tá, então você tem medo de teste psicológico, beleza. O que você faz diante desse medo? Ou o que esse medo desperta em você? Porque se eu, por exemplo, Viviane, detesto aranha, tenho medo de aranha. O que eu faço em relação a esse medo? Por exemplo, em época de chuva agora, se eu vou calçar alguma coisa que está na lavanderia, eu bato o tênis. Eu não vou pegar e enfiar meu pé lá, porque vai que tem uma aranha lá. Então, o meu medo me faz ser cautelosa em alguns comportamentos. Mas eu não deixo de ir em lugares que podem ter aranha. Eu não deixo de ir num sítio porque lá tem aranha. Mas eu não vou ficar exposta num lugar desse sítio que provavelmente vai ter mais aranha. Então, por exemplo, dentro do sítio, dentro da casa, não. Mas lá de fora vai ter. Eu não vou ficar muito no meio do mato, que lá pode aparecer. Então, entende que o medo, se ele me coloca em estado de alerta, de atenção, é um medo positivo. É esse tipo de medo que eu quero que vocês pensem. O medo da avaliação psicológica em si não é um problema. O problema é o que você faz com esse medo, a interpretação que você está dando para ele. Se eu tenho medo que o meu casamento termine, isso me coloca em alerta. Então eu quero estar sempre bonita, eu quero me cuidar, eu quero estar bem disposta, eu quero estar bem resolvida para não ser mal-humorada. Eu quero conhecer os meus pensamentos para que eu possa entender os meus comportamentos, as minhas emoções. Por tudo isso, porque eu posso ter medo do meu casamento terminar. Entende que esse exemplo que eu estou inventando aqui para vocês, o medo de um casamento terminar faz com que eu me preocupe mais comigo. Não é, Viviane, eu tenho medo do meu casamento, eu vou vigiar o outro? Claro que não, vigie-se a si mesmo. Então, o medo faz com que eu esteja melhor preparada para o casamento. É esse medo, gente, vocês podem e devem ter medo dos testes, mas analisem o que vocês fazem com esse medo. Esse medo não pode te travar, esse medo não pode te impedir de tentar os concursos, mas esse medo fala, putz, preciso saber o que cai nessa fase, o que é importante para essa fase. Será que o meu perfil é igual ao perfil que vai ser cobrado? Tenho medo de não ser apto nos testes. Então eu preciso analisar lá no edital o que eles estão pedindo para ver se eu tenho. Se eu tenho, ótimo, vou aperfeiçoar. Se eu não tenho, como que eu faço
para manifestar aquilo em mim, como desenvolver habilidades que os concursos me pedem. Usem o medo de vocês para se aperfeiçoar, para se melhorar. E aí sim, você vai ter um medo controlado, a probabilidade de ter uma ansiedade disfuncional é quase zero. Então, medo controlado, ansiedade ótima, ansiedade normal, numa alerta positiva, ok? Se esse vídeo faz sentido, compartilha com os amigos, curte, me acompanha nas redes sociais. Até o próximo, vamos juntos!